Em Colossenses, lá no capítulo 4, versículo 2, diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. O apóstolo Paulo já, depois que ele dá uma série de instrução, ele passa por uma série de questões, ensinando tanto a igreja, tanto as esposas, tanto os maridos, os filhos, os escravos, que era uma realidade da época. Agora ele vai caminhando também para o encerramento dessa carta, onde ele vai resumir tudo aquilo que são os desafios. Quem perdeu pode ler o livro de Colossenses, ou também acompanhar essa série de mensagens que estão todas no YouTube, e ele vai caminhando para o encerramento, falando assim: olha, depois de tudo isso que eu falei para vocês, não adianta ficar só nas minhas palavras, vocês têm que perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Já viu aquela pessoa que ela faz um curso, faz um treinamento, ou faz uma faculdade, mas ela não bota em prática? Ela não persevera naquele ensino que ela aprendeu, que ela ouviu? O que acontece nessa situação? A gente acaba esquecendo, não é verdade? Tudo aquilo que a gente até aprende, mas não pratica, nós acabamos esquecendo. E o que é mais perigoso ainda, a gente coloca outras coisas no lugar. Porque o nosso cérebro ele é muito inteligente. Então aquilo que a gente não vai fazendo, ele vai colocando de lado, vai ficando lá no cantinho da memória, no cantinho, até que a pessoa esquece. E aí é que é o problema, porque o que está ocupando o lugar? O que está tomando lugar de tudo aquilo que você aprendeu? Aí é que está o perigo. Então o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu já mostrei, eu já ensinei, eu já passei todas as instruções, agora vocês têm que perseverar nisso. E aí nós vamos falar algumas coisas. Então, para Paulo, ele não se cansava de exortar o povo de Deus a ser diligente na vida de oração. Então, acima de tudo, ele falava: olha, vocês têm que orar. Vocês têm que estar sempre em comunhão com Deus. E uma igreja que não ora, ela é qualquer coisa menos seguidores de Cristo, menos cristãos, que são os seguidores de Cristo. Ela pode ser uma comunidade, ela pode ser um grupo de pessoas, ela pode ser um ponto de encontro, ela pode ser um ponto de evento, ela pode ser um lugar muito bonito, ela pode ser um lugar de descontração, ela pode ser tudo isso ou mais algumas coisas, menos uma igreja cristã. Isso é muito forte. Isso é muito profundo, porque o que nos move, o que me moveu a trabalhar nessa mensagem, fazer todo esse estudo, passar uma semana pesquisando e tal, para trazer algo para vocês, foi essa vontade de estar conectado com Deus. O que trouxe vocês aqui, o que trouxe o pessoal que está nos assistindo através da plataforma, é essa vontade de estar conectado com Deus. E acima de tudo, é a nossa oração que nos faz seguidores de Cristo, porque nós estamos com Ele, nós fazemos parte desse grupo que vai morar no céu, nós fazemos parte daqueles que Jesus tem chamado, e não só chamou e nós aceitamos esse convite,
porque Ele está chamando todos. Mas não é só chegar e, Senhor, eu estou aqui. Não, Senhor, eu estou aqui, eu quero andar contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero te conhecer, eu quero saber das tuas vontades, eu quero conhecer os teus sonhos, eu quero saber qual é, o teu desejo para a minha vida. Então, eu quero conversar contigo, eu quero ter comunhão, eu quero ter aproximação, eu quero ter intimidade, porque eu quero ser um cristão. E esse ser cristão é refletir Cristo, é trazer Cristo para mim e refletir para aqueles que estão ao meu lado. Esse é o desafio. E Paulo vem falando, olha, a gente não consegue fazer isso sem a oração. A gente sabe, quantas vezes a gente não escuta essa frase, a oração é a chave da vitória. Mas nós temos que praticá-la, que começar a exercê-la, começar a ter esse vínculo com Deus, para sermos realmente cristãos. Então, uma das coisas que sem dúvida iremos lastimar quando chegarmos ao céu, será o fato de havermos passado tão pouco tempo em oração, segundo William MacDonald. Já pensou? Você chegar no céu e falar assim, nossa, eu consegui chegar no céu. Aí de repente você olhar para o lado e tantas maravilhas que poderia, você já ter desfrutado daquela intimidade com Deus, e você pensa, nossa, eu não acredito que eu não desfrutei isso, eu não desfrutei aquilo, porque eu estava tão ligado nas minhas necessidades, nas minhas urgências, nas minhas prioridades, que eu não me atentei a isso. Então, segundo esse autor, é uma das coisas que vai ser muito dolorida, apesar de você estar no céu, apesar de você ter conquistado a sua salvação. Mas lembre-se o que eu sempre falo: Deus preparou uma vida, e uma vida em abundância. Ele preparou esse mundo para que eu e você desfrute do melhor. E não é esse melhor segundo os padrões do mundo. Não, é o melhor segundo os padrões de Deus. Mas você sabe o que acontece? Deus, ele começa a história com o homem fazendo uma advertência só. O que ele fala? Ele fala assim, olha, está tudo aqui para vocês. Fala para Adão e Eva. Está tudo aqui para vocês. Vocês podem fazer tudo, vocês podem andar, vocês podem correr, subir na árvore, descer, mergulhar no rio, andar nos animais, brincar com os animais. Vocês podem fazer tudo, menos comer daquela árvore ali. E aí o homem vai lá e faz o que Deus falou que não era para fazer. E daí em diante, Deus vem trabalhando com o homem. Trabalhando, até nos nossos dias, porque Ele não desiste de você, Ele não desiste de nós, e a maior vontade dEle é compartilhar tudo aquilo que Ele preparou para nós. A maior alegria dEle é ver você desfrutando de tudo isso. E aí, dentro desses versículos, eu queria trabalhar algumas palavras-chave. Apenas 3 palavras, tá? Vai ser bem rápido. Primeiro, perseverar na oração. O que é isso? É um chamado à constância. Esse perseverar é esse chamado que nós temos que a cada dia estar obedecendo e permanecer nele. Estar sempre
nessa perseverança, depois velando nela, né, faz parte daquele versículo. Ou seja, é uma atenção e também uma vigilância. O que nós temos de mais precioso? E que nós só temos uma, é a nossa vida. E nós estamos tendo essa atenção e essa vigilância, ou seja, esse cuidado com a nossa vida. Eu dei o exemplo, né, nas mensagens anteriores, por exemplo, aquela pessoa que fuma, ou aquela pessoa que bebe, ela pensa, é pecado? Não é? Mas ela não pensa, isso aqui está destruindo a minha saúde. E se Deus falou que eu tenho uma vida em abundância, então isso inclui minha longevidade de vida também. Então por que eu vou fazer algo que destrói a minha saúde? E aí sim, a partir do momento eu entendo que eu sou um templo do Espírito Santo. E Ele não quer nada que me destrói. Assim também como, o excesso de açúcar. Então, nós temos que ter esse cuidado, essa vigilância, e isso é constante. Depois, tudo isso com ações de graças, ou seja, com atitudes de gratidão. Gente, se a gente pensar o que Deus está fazendo para toda a humanidade, diante de um planeta que já está à beira do colapso, e mesmo assim, Deus, com a sua infinita misericórdia, com a sua infinita graça, Ele ainda derrama esse ar que nós respiramos. Ele ainda permite que eu e você ainda acorde e respire. Ainda que para nós é normal, né? Ninguém acorda aí, cadê o ar? Esqueci, né? Não tem ar hoje. Então acaba sendo normal. E aí esse seria um dia para o homem agradecer a Deus, a humanidade agradecer a Deus. Porque se ele quisesse apenas em um estalar de dedos, ele destruiria tudo. Mas o homem pensa, não, para que eu vou ouvir essa mensagem? Eu estou tão cansado, né? Domingão, eu fui para a represa, eu fui para o clube, eu fui, né, fazer atividade física, para que eu vou fazer isso? A mentalidade dele está tão longe do reino, mas ele não tem essa visão, esse cuidado. Mas um dia a palavra diz que, querendo ou não, resistindo ou não, aceitando ou não, todos vão comparecer diante de Deus. José, de repente a pessoa pensa, José, isso aí é balela. Então, fuja da morte. Então, fuja, né, de alguma situação que você não estava esperando. Esse é o maior exemplo que Deus, Ele é real. Nós não conseguimos mudar um fio de cabelo, ou então tirar um pouquinho dessa barba branca que está aqui aparecendo. Eu não consigo mudar essa realidade, não sei que passa uma tinta, né, mas é temporário. Mas o homem, ele quer ser maior do que Deus. Ele quer colocar Deus dentro de uma caixa e falar, Deus é assim, Deus é daquele jeito, Deus é dessa forma. Mas ele não consegue fazer as coisas tão pequenas. E mesmo assim, o homem não tem essa gratidão e não persevera nessa constância em levar os seus pensamentos em Deus. Lá no Novo Testamento, a palavra perseverança é proscatereo, que significa busca de sentido, perseverar com dedicação. Muitos querem a bênção, muitos querem, né, ser bem-sucedido, mas a perseverança, ela vem no pacote, ela vem embutido.
A gente não imagina quantas vezes Santos Dumont precisou tentar para conseguir, né, que aquele avião, acho que é 13 bits, né? 14, ó, tá vendo? 14. Por quê? Porque ele precisou tentar 13 vezes. Então, se não deu certo ainda, persevere. Se a sua bênção não chegou ainda, persevere. Se a luta está difícil, persevere. Não deixe que as situações do momento te deixe desanimado. Olha só, Josué, ele saiu escravo. Agora, isso que é tremendo, gente. Espera aí que vocês vão ver. Josué saiu escravo do Egito e chegou na terra prometida como um guerreiro forte, corajoso. E José saiu e entrou no Egito como escravo. Então, nenhum dos dois desistiram. José tinha a promessa, mas teve o processo. Em nenhum momento ele pensou em desistir. Teve as lutas físicas, teve, né, os momentos de aflição, teve as dores psicológicas, né, psicossomáticas e tudo mais. Mas ele não desistiu e se tornou governador do Egito. Depois aquele povo se tornou escravo, mas dali também saiu Josué, que se tornou um grande comandante. Ana queria um filho, mesmo sendo estéril, mas ela perseverou. De repente, na nossa humanidade, na nossa mente tão pequena, hoje a gente ia pensar, não, mas eu sou estéril, então os médicos já falaram isso, então eu não tenho condição de ter filho. Mas ela falou, Senhor, dá-me filho, senão morro. Ela não olhou para a situação do momento, ela não olhou, né, para aquilo que o homem falava, não. Ela olhou para o tamanho do Deus que ela servia. Então isso é perseverar. Isso, e é o que a Bíblia está falando. Aquilo que você está ouvindo aí, que olha, vem para cá que você vai ser isso, vai ser aquilo, tal. A Bíblia está falando para você prevalecer. A palavra de Deus está nos dando tantos exemplos. Quer mais do que Jó? Que teve todos os seus bens consumidos, toda a sua família destruída, e no final das contas a sua esposa falou assim, olha, abandona esse Deus e morre. E aí, poderia ser com a mulher também, o esposo falando, que eu acho que é um momento, tipo assim, game over, acabou, né? Ou seja, minha esposa falou isso, para mim acabou. Mas sabe o que Jó falou? Ele falou assim, olha, eu nu saí do ventre da minha mãe, e se for possível, eu vou voltar para lá também. Tudo que eu tinha era de Deus, Ele me deu, e Ele também tomou, e louvado seja o nome do Senhor. Isso é perseverar. E aí nós chegamos um pouco aqui em Paulo, nós vamos falar. Paulo recebeu, fala assim, olha, tu és Saulo, mas agora você vai ser Paulo, e você vai levar a minha palavra. De repente chegou um jatinho para ele, de repente chegou a melhor carruagem da época, de repente chegou um baú cheio de moeda de prata e fala, agora tu pode ir. Não foi assim. Ele fala, olha,
eu já estou tão acostumado, assim, nas minhas palavras, né? Tão acostumado a passar com pouco, passar com muito, sem nada ou com muito, que para mim, eu estou tranquilo. Mas a vida de Paulo não foi fácil. Mas ele tinha a visão na promessa. Qual é a visão da nossa promessa? Não é uma vida em abundância de riqueza, né, de status social, né, de posição na sociedade. Não, isso tudo vem, a gente sempre fala para não ficar, né, mal entendido. Isso tudo vem por sermos fiéis a Cristo, mas o foco dele é a nossa salvação. O objetivo dele é a nossa salvação. Lá no Antigo Testamento, essa palavra perseverança, ela a pronúncia é hazak. E aí o que significa? Ser forte, fortalecer. Ainda não é forte? Vamos nos fortalecer. Aí depois, prevalecer, permaneça. É isso que a palavra... Aí, por que eu trouxe isso aqui? Porque lá no início, como eu dei o exemplo de Adão e Eva, lá no início, já vem trazendo uma mensagem para o povo de Deus, para que eles não venham desistir. Seja como José, seja como Josué, seja como Ana, seja como Abraão, seja como Paulo, não desista. Imagina Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagina. E aí agarrar o que Deus tem prometido para nós. E lá em Gênesis 41, 57 diz: E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. Agora isso aqui que é tremendo. Porque a fome prevaleceu em todo mundo. De José nós já falamos. Mas a fome prevaleceu em todo mundo. Como assim, Jussi? Eu vou explicar. Se você não prevalecer, as ciladas do mundo também podem prevalecer sobre a sua vida. Não estou falando, tá, irmão? Não estou falando que vai prevalecer, estou dando um exemplo, né? Mas aqui, no caso, prevaleceu em todo mundo, menos na vida do servo de Deus. Porque ele passou, ele venceu, e ainda que as lutas desse século, dessa atualidade, venha querer prevalecer contra a sua vida, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Sabe o que é isso? Diante, né, do momento econômico, social, muitos podem olhar para você e falar assim: nossa, mas eu estou passando por essa luta, estou passando por aquilo, né, estou com a família assim, né, o meu esposo está dessa forma, os meus filhos estão daquela forma, o meu trabalho está uma dificuldade. Mas contra você, nenhum mal vai prevalecer. Mas, para isso, temos que ter também o posicionamento de um José, de um Josué, de um Ana, de um Paulo. Porque não adianta, irmãos, a gente querer as bênçãos como José alcançou, sem, né, não é que vai acontecer, mas se vier a acontecer, eu não me posicionar como esses homens, ou essas mulheres, que também tem muitos exemplos. Então, num momento difícil, fala assim: opa, peraí, como que José se posicionou nessa situação? Como que Ana agiu naquele momento? Opa, essa dúvida
está querendo prevalecer contra a minha vida, eu não vou deixar que ela tome espaço, que ela domine a minha mente, o meu coração. E aí, lá em Números 13, 21, na versão Vulgata Latina, ela diz da seguinte forma: se o terreno é fértil ou estéril, de arvoredos ou sem árvore, tende ânimo, e trazei-nos dos frutos da terra. Era, pois, o tempo em que já se achava uvas temporã, que se pode comer. Essa palavra aqui, essa mensagem, esse versículo, acho que todos conhecem. Quando aqueles espias foram, para ver aquela terra. Então a palavra diz, olha, se o terreno é fértil ou se é estéril, se tem árvore, se não tem, tenha bom ânimo. Não caia no desespero. Se vê gigantes, se é difícil, tenha bom ânimo. Temos que caminhar nessa fé também. E diante de todos aqueles, só quem voltou foi Josué e Caleb. Então veja que a bênção, ela está para aqueles que buscam. O chamado é para todos, mas nós precisamos ter esse bom ânimo. Aí lá em Atos 1,14 diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja prevalece quando? Quando ela se mantém unânimes em oração, na busca da vontade de Deus, entendendo qual é os projetos de Deus. Muitas vezes Deus quer nos fortalecer, nos dar sabedoria, nos dar entendimento sobre alguma situação, mas aí a pessoa entende de outra forma. Nossa, mas que luta é essa? Mas por que eu estou passando por isso? Mas por que essa situação bateu na minha porta? E Deus está querendo te tornar mais forte. E para isso nós precisamos passar pelo treinamento. Ian Hus diz: o Senhor aperfeiçoará o que começou em vocês, os eleitos, e concederá perseverança quando forem tentados. Isso quer dizer o quê? Que a cada momento o Senhor vai conceder força, vai te capacitar, vai te dar estratégias para que você possa vencer nos momentos mais difíceis. E aí essa perseverança na prática, o que ela significa? Primeiramente, a sua firmeza. E essa firmeza, ela só vem com a base sólida, que a gente sempre fala. Qual é essa base? Está ligado no corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja, é os irmãos. Está ligado em cada um. E assim um vai fortalecendo o outro, formando essa base, de forma que nenhuma tempestade, nenhum pensamento maldoso queira ou possa te destruir. Persistência, ou seja, sem interrupções. Aquela pessoa fica um pouquinho na igreja, um pocão, é um tempo bem maior, fora da igreja. Lembre-se que aquilo que você aprendeu e você não pratica, você primeiramente cai no esquecimento, segundo, vai dando espaço para outras coisas. Então, começou, não pare, caminhe
em busca da sua salvação. Dedicação contínua, ou seja, um esforço também constante. Não é apenas no domingo, não é apenas no momento, né, de culto, não. É no dia a dia, é em cada momento. É você e Deus, quando nenhum homem está vendo, mas Deus está com você, e Ele vai te capacitando, Ele vai te dando estratégia, a partir do momento que você vai conversando com Ele. A segunda palavra é velando. Essa palavra também está alerta. Ela significa, lá no grego, gregorion, está alerta. E nessa nossa vida, o que nós mais queremos, isso é do nosso corpo, né? É estar em posição de descanso, estar em uma posição, né, sem preocupação, né, sem, né, estar atento a nada. Nós queremos estar nesse patamar, mas a palavra de Deus vem dizendo que nós precisamos estar em alerta em todo momento, porque o diabo, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. E o que isso significa? Uma prontidão espiritual. Prontidão significa você estar pronto para o combate. Você está alerta para qualquer situação que possa vir ou que possa acontecer no seu dia a dia. E quando nós estamos em alerta, nós estamos sempre pensando: se o inimigo vir por aquele lado, eu vou agir dessa forma. Se ele vir por esse lado, eu vou agir desta forma. Se ele vir tentar me intimidar, eu não vou deixar se levar pelas intimidações, pelas ameaças, pelas falsidades que ele vai lançar sobre a minha vida. Mas isso nós precisamos treinar, e treinar muito. Sabe naquele momento que a gente fica nervoso? Sabe naquele momento que a gente fala uma palavra que não era para a gente ter falado? É porque a nossa prontidão, nesse momento, sofreu um deslize. E aí, quais são a gravidade desse deslize? E aí é você e Deus. Senhor, eu fiz isso e aconteceu isso. O que eu posso fazer, Deus, para que isso não venha acontecendo? Entende que é um relacionamento com Deus. Pai, me ensina a estar mais alerta nesse ponto da minha vida, nessa área que eu tenho deslizado tanto. Paulo vem falando isso, fala: olha, esse é o momento agora de colocar em prática o que eu falei para vocês, o que foi relatado desde o início dessa carta. Porque é uma constância nossa, é algo nosso, que nós precisamos fazer. Mateus 24:42, agora na versão King James, diz: vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E se ele não vir, o que acontece? Nós vamos nos encontrar com ele. E aí sim, chamou a senha, não tem jeito, né, Alexandre? Chamou a senha, vai mesmo. Não adianta falar: Deus, não é a hora, Deus, eu não estou preparado, Deus, eu preciso consertar, Deus, eu preciso falar com meus parentes, eu preciso, né, me consertar com a minha esposa, eu preciso, né, pedir perdão para o meu filho, não. Então, vigiai. Nós não sabemos que hora isso pode acontecer, ou que horas que nós vamos nos encontrar com Deus. Então nós temos que combater a distração.
Eu já falei uma palavra também, uma mensagem, que a distração é um mecanismo de defesa que nos faz fugir daquilo que nós não queremos fazer. Ou, por algum motivo, queremos sair daquele momento e fazer outra coisa. Então, nós temos que combater essa distração. E como que eu faço isso? Mente focada, com objetivo, com propósito. Jamais deixar as distrações do dia a dia entrar na nossa vida. A vigilância é o contrário de um espírito sonolento, letárgico, desligado dos problemas. É perigoso que nos cerca. Perigos que nos cercam. Então, essa vigilância, ela precisa ser constância, porque quando nós começamos a cair na distração, é a hora que o inimigo se aproxima. Assim como a caça e o caçador, ele vai andar de forma sorrateira para conseguir abocanhar ou capturar a presa. E aí nós temos que estar alerta, velando a todo momento. E isso tudo nós temos que fazer como Jesus nos ensinou. Também Mateus 26, 40 e 41 diz: E ele, voltando para os seus discípulos, olhou, adormecidos, e disse a Pedro: O que não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu trouxe essa imagenzinha, só para a gente imaginar na época, Jesus orando e os discípulos tudo dormindo. Ou seja, o Filho de Deus estava ali orando, porque o perigo era grande, mas os seus discípulos estavam dormindo. Então, até quando a igreja vai estar dormindo e pensando que está acordada? Até quando a igreja vai ficar nessa ilusão que, através de grandes movimentos, de grandes distrações, vai atrair a presença de Deus? Porque quando ele fala que onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali ele vai estar. Isso significa que pode ter uma multidão de pessoas, mas se não houver pelo menos 2 ali, unidos, ele não vai estar ali. Então, vigiai e orai. Vamos começar a praticar tudo isso. E por fim, viver em ações de graça. Essa palavra significa ato de expressar gratidão ou mostrar gratidão a alguém. Como eu falei no início, Deus tem sido tão bondoso, tão misericordioso, e mesmo assim, o homem não tem agradecido a Deus. Sabe aquele momento que a pessoa está precisando tanto de uma ajuda, seja ela financeira, um conselho, e de repente alguém chega e ajuda ela, e ela só recebe aquilo e vai embora. Ela nem agradece mais. Imagine Deus nos dando tudo isso que nós temos, o nosso ar, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, o pão de cada dia, e mesmo assim, o homem não tem dado graças a Deus por tudo isso. Mas o que é essa gratidão? O que significa essa gratidão? Para que a igreja entenda, e comece a praticar tudo isso.
primeiramente, adoração a Deus, glorificar a Deus. Nós glorificamos tanta coisa, mas tanta coisa, e a gente não glorifica a Deus. A nossa adoração, ela vai para tanta coisa e não vai para Deus. Precisamos entender que é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque através de uma adoração, através do glorificar a Deus, é que vem o fortalecimento, o alicerce da fé que vem através dessa adoração. Quando eu adoro, eu me aproximo de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu sinto a presença dEle. Quando eu sinto a presença dEle, eu me fortaleço nele. E aí sabe o que acontece? O reconhecimento. Esse reconhecimento é a valorização das bênçãos que eu recebo. Como eu falei no início, e foi proposital. O ar que eu respiro, alguém agradece ao ar que respira, porque é tão normal, é tão comum. Gente, o nosso coração, eu fico imaginando, esses dias, semana passada eu estava imaginando, o coração do homem, bate 80 anos, tem gente aí com 95 anos, e o coração bateu, todos esses anos. Eu fico pensando, a gente está dormindo, está descansando, o coração está batendo. Você está correndo, o coração está batendo. Você está trabalhando, o coração está batendo. Você está mergulhando, o coração está batendo. E todos os nossos outros órgãos, o nosso corpo está em funcionamento. Quando para uma coisinha, a gente já... E aí a gente reconhece tudo isso, essa grandeza de Deus, essas maravilhas que Deus faz. Eu fiquei, pensando nisso. Eu falei, gente, não para, Se ele parar e falar assim, vou descansar por 1 minuto, 2 minutos, já dá ruim. E aí a gente não valoriza essas bênçãos, que Deus dá. O ser humano assim, não para ter essa noção. Muitos falam, não, isso é normal. Isso foi uma sequência aí que aconteceu e de repente chegou no homem. Então nós precisamos ter essa gratidão, porque depois de tudo isso, nós temos a proteção de Deus. Sabe qual é essa proteção? Ela não é contra o inimigo, porque isso aí ele já vai lançar por terra. Quando você toma lá Efésios 6, ele já te protege. Ele vai te proteger contra a ingratidão, porque sabe o que pode nos afastar de Deus? É o diabo, é o capeta. Não. O que afasta o ser humano de Deus, o que consegue afastar, é o homem. Se você falar assim, Deus, eu não quero mais a sua presença na minha vida, já estou encerrando, tá, irmãos? Eu não quero mais a sua presença na minha vida, eu quero caminhar segundo o meu conhecimento, segundo a minha força, segundo as minhas capacidades. Deus, Ele respeita a nossa decisão. Então, coloque isso na sua cabeça. A única pessoa ou o único ser que pode nos afastar de Deus é nós mesmos. A partir desse momento, aí você está sozinho porque você quer. Então vamos lá nessa aplicação de tudo isso na prática hoje. Primeiramente, superar as distrações modernas, tecnologias, com seus desafios, que é uma bênção, eu estou aqui fazendo tudo isso, eu passo aqui, vocês veem ali, tudo bonitinho, é uma bênção, mas nós não podemos cair nas distrações que nos levam para longe de Deus. Desenvolver uma disciplina, precisamos ser disciplinados sim, nada bagunçado prospera.
Pensa num time bagunçado, pensa numa empresa bagunçada, pensa numa família desorganizada, pensa numa igreja desorganizada. Se Jesus não tivesse, organizado tudo isso, como que seria? Então, tudo tem que ser disciplinado, sim. Até uma pessoa me falou essa semana: não, Jussi, eu estou muito cansado de fazer isso, porque o pessoal fala que eu sou chato. Eu falei: não, você não é chato, você quer as coisas corretas. E quando nós tomamos esse posicionamento, muitos vão falar dessa forma, porque eles querem realmente andar de qualquer forma. Mas para andar com Deus, precisa ter disciplina. E aí, horários reservados, momentos de oração, momentos de leitura, Aí é você e Deus, você e os seus compromissos. Criar espaços dedicados, locais de oração, encontro com Deus. Que momento que você vai falar com Deus? Qual, o que você vai fazer? Aonde você vai fazer? Comece a organizar tudo isso. Praticar em comunidade, fortalecer através de grupo. Como eu estava falando aqui da igreja, precisamos da igreja, que ela é o corpo de Cristo, precisamos estar juntos, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. Um dia um está fraco, o outro vai lá, ajuda, outro dia aquele lá vai estar forte, o outro vai estar... E assim, nós vamos caminhando rumo à nossa salvação. John Wesley diz a seguinte frase: levante as mãos que pedem pela fé e pela oração, apoie os joelhos vacilantes, invada o trono da graça e persevere nela, e a misericórdia descerá. Com essa frase que eu quero encerrar. Então precisamos, se nós queremos as bênçãos de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, precisamos levantar as nossas mãos, ajoelhar diante do altar de Deus, ajoelhar diante da presença de Deus, realmente chegar no trono da graça, lançar por terra toda cilada, toda armadilha, todo impedimento que esteja impedindo as suas orações chegar ao trono de Deus, e assim receber a resposta dele. Amém? Graças a Deus. Feche os seus olhos. Eu não sei que parte da mensagem chamou a sua atenção, que tocou o seu coração, mas de uma coisa eu sei: o Senhor quer que você persevere, Ele quer que você alcance a bênção, o sonho que Ele tem para a sua vida. Então, se coloque na posição dele. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, Deus. Te pedimos que tudo aquilo que foi falado, Senhor Deus, da nossa carne, Senhor Deus, de nós mesmos, que seja lançado, Pai, no fundo do lago do esquecimento. Mas tudo aquilo que foi dito segundo a tua vontade, venha ser rema no coração de cada um. Que nós possamos, ó Deus, praticar e estar mais próximo de Ti. Com isso, Deus, nós te agradecemos e te damos graças nessa noite, em nome de Jesus. Amém.